Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A entrevista foi gravada. Entrevisto o advogado criminalista Alberto Zacarias Toron, doutor e professor de Direito Penal. Eu agradeço muito sua presença, até porque 2017 foi um ano apontado por muitos advogados como um ano marcado por violações aos direitos fundamentais da pessoa. Agora, para o senso comum, quando o advogado fala isso, o senso comum entende, eles estão esperneando porque certamente tem aí interesses contrariados por ações da Justiça, do Ministério Público ou mesmo da Polícia. O que eu quero começar é isso, se esse senso comum é despropositado ou ele tem um fundo de verdade? Olha, eu acho que no caso brasileiro, durante muito tempo, campeou uma enorme licenciosidade. E essa licenciosidade degenerou em práticas de corrupção muito amplas, extensas e disseminadas. Então hoje há uma vontade muito intensa, muito forte por punições. E esse anseio por punições, ele acaba gerando distorções muito graves que podem facilmente descambar para um autoritarismo. Exemplo claro disso foi a proposta das chamadas 10 medidas que o Ministério Público Federal propôs, particularmente a equipe que compõe a força-tarefa da Lava Jato, no sentido, por exemplo, de se extinguir praticamente o habeas corpus, no sentido de se diminuir uma garantia cara para o cidadão que nem no Estado Novo se fez. Então, este tipo de distorção, a ofensa ao devido processo legal, realização de conduções coercitivas a miúde, sem que se tenha, de maneira nenhuma, intimado uma pessoa antes, ou seja, a pessoa não se escondeu, a pessoa não fugiu da intimação, mas ela é conduzida coercitivamente. Isso não ocorre por acaso, isso ocorre para atrapalhar, para cercear, para dificultar a defesa. Ora, essa forma de investigar, ela não é compatível com o que se espera em termos de respeito ao cidadão num Estado democrático de direito. Mas chama a atenção que quando os advogados entram com recursos a instâncias superiores, grande parte das vezes essas instâncias tribunais superiores, eles referendam a decisão da primeira instância naquilo que o advogado está indignado apontando como um desrespeito a direito ou como um excesso incabível. Como entender isso? Olha, nós observamos que excepcionalmente na Lava Jato, tanto o Tribunal Regional Federal quanto o STJ têm referendado. Mas quando a gente vai para o Supremo, e demora um pouco para chegar ao Supremo, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é a turma incumbida de rever as decisões da Lava Jato, a legalidade delas, a segunda turma tem sim reformado muitas dessas decisões, particularmente no que diz com a decretação das prisões preventivas. E o que eu tenho observado, e aqui eu quero fazer um parênteses importantíssimo. Nós tivemos recentemente o suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. É preciso perguntar por que esse homem se suicidou. Porque ele pediu para ver um processo administrativo, ele é a autoridade máxima da universidade, ele é o reitor, e o corregedor não gostou, comunicou à polícia que sentia o seu trabalho com interferência indevida, e a delegada então pede a prisão do reitor, que sem que ele seja ouvido sequer para explicar por que pediu o processo, ele é preso. Quer dizer, está se prendendo muito no país. Nós viramos a terceira maior nação em matéria de prisões. Quer dizer, estamos prendendo muito, e o que é pior, prendendo antes de julgar, antes de dar o direito de defesa. Nós temos uma maioria, uma enorme quantidade de presos que são presos sem julgamento. Então é preciso que se reveja essa forma autoritária de investigar. Para o senhor, os tribunais, em todas as instâncias, eles julgam segundo um discernimento próprio, pessoal, submissos ao clamor social. Como é que o senhor vê isso? Esse conjunto de variáveis que tornam a decisão tão complexa. Eu ouço isso com muita preocupação e lembro-me de uma frase do ministro Gilmar Mendes,
como quando ele dizia que essa ideia de uma justiça atenta aos sãos interesses do povo é o ideal da justiça nazista. O poder judiciário numa democracia, ele deve ser francamente contramajoritário. Ao pé da letra da lei? Eu não diria ao pé da letra da lei, mas se eu tiver um poder judiciário preocupado em satisfazer os anseios da opinião pública, eu não terei justiça, porque nem sempre a opinião pública é a expressão do razoável. E a irracionalidade que muitas vezes contamina esse pensamento da grande massa é o que levou Hitler ao poder e Jesus Cristo à cruz. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado para perceber que a justiça deve ser feita de acordo com a lei, de acordo com os princípios da Constituição. Por isso não é a lei interpretada ao pé da letra. Agora, o que nós não podemos é querer, em nome da justiça, satisfazer os interesses populares. Então a gente tem que ter um cuidado que nessas situações de clamor popular, o judiciário exatamente existe para fazer um contraponto. O judiciário aparece como um poder das garantias individuais, que garante esse conjunto de direitos e garantias individuais. A última questão, muito rapidamente, foi marcado o julgamento do presidente Lula e houve uma reação, tanto pela defesa do ex-presidente Lula, como no PT, pelas lideranças petistas, nesse momento, pelas características que envolvem o ex-presidente Lula, candidato à presidência da República em primeiro lugar nas pesquisas. Esses argumentos fazem parte, né, desse trabalho da defesa e de aliados políticos, ou um tribunal pode sim adiantar um julgamento conforme o discernimento deles? Não, o tribunal não pode adiantar o julgamento conforme o discernimento deles. Quando se pega um caso mais novo para julgá-lo antes de outros mais antigos, isso gera o desconforto, gera a suspeita de que há alguma facciosidade, de que há quebra na imparcialidade. Não se pode admitir essa arbitrariedade que desrespeita a cronologia dos processos que deverão ser julgados. Essa é a minha opinião sobre este tema. Eu agradeço muito, doutor Toron, seus esclarecimentos e a clareza com que o senhor expõe suas ideias. Muito obrigada, boa noite.